ela está lá na atividade do FDP, e aí eu fiquei de assumir essa função aqui hoje. Vamos lá. Quem está presente aqui? O David Montezuma está? Investigação é um outro sistema. David Montezuma está ausente, representante das artes urbanas. Solange, seu microfone está desativado, mas eu estou vendo. Presente. Ok, obrigada, Solange. Representante das artes urbanas. Humberto Fernandes, representante das artes visuais, ausente. O Rossini Rosário, das artes visuais, também não está no momento. Tiago Quintes, do audiovisual. Oi, Clarissa. Boa noite, presente. Oi, boa noite, Tiago. A Lívia, que é a sua suplente, está ausente. A Franciele, dos coletivos culturais, presente, ela respondeu aí no chat. Cristiane, dos coletivos, ausente. Marcelo Velasco, da Cultura Popular, não está presente hoje. O Paulo César, também da Cultura Popular, ausente. O Maurício Areias justificou comigo a ausência dele, ele está dando aula nesse momento. A suplente dele, Alcineia, da dança, também não está presente. Da gestão cultural, temos a Maria Cristina. Presente. Presente. Seu suplente, o Alcebiades Leão, Bida Leão. Ele justificou, inclusive, né, que ele tem que fazer uma angioplastia. Ah, é verdade. Bom, a Aline dos Santos Portilhos falou já que estaria no FDP, nesse momento, uma atividade lá em função do FDP, mas o suplente dela, de instituições de ensino superior, Gustavo Landim, presente, não é isso, Gustavo? Gustavo estava presente aí. Se ele caiu. Vou deixar aqui o presente, qualquer coisa eu altero. Mas está sim. Tá sim. A Ana Raquel também já justificou a sua ausência para a gente, né? O Ronaldo Henrique, representante da literatura, suplente da Ana Raquel, não está no momento. O Luiz Felipe Coelho, representante da música, também não está. E o Marcelo Correia Pereira, que é o Marcelo Benjá, também não está, representante da música. Pelo patrimônio histórico, Marcelo Sampaio. Presente, Clarissa. O Aldefrão, seu suplente, não se encontra. Pelo teatro, a gente tem o Fabrício. Presente. E a Yara, que é a suplente, já justificou a sua ausência no dia de hoje. Falou que vai tentar entrar mais tarde. Pela FCJOL, a Maria Auxiliadora está presente. A Fernanda está presente, mas ela justificou que a conexão dela está instável, então ela está entrando. Por enquanto, eu estou aqui. Hoje. Vamos ver até que horas eu vou conseguir ficar. Tá bom. Mas eu vou ficar nessa, indo e voltando mesmo, porque está muito ruim, tá bom? Tá joia. Eu estou presente pelo Sistema Municipal de Cultura. A Andréia já justificou a ausência dela. Glória, pelas bibliotecas, não está. A Salvadora também está numa intensa atividade lá na FCJOL, acredito que não vai entrar hoje. Rafaela, pelo arquivo público, não se encontra. Nem a Larissa. Opa, você já chamou meu nome aí, eu voltei, tá? Porque a Aline me falou que não poderia estar presente, pediu para que eu a representasse. Só que como existe sempre um problema aqui entre a minha mão e o celular,
Eu acabei tendo que atender uma ligação e sair daqui. Não sei Tá como jóia, faz Gustavo. Tá simultaneamente. registrado aqui a sua presença. E justificada a ausência da Aline também. Pelos teatros, o Pedro Carneiro está ausente, também está na correria do FDP. Neuzinha não está por aí não, né? Pelos museus, Graziela, presente, respondeu aí no chat. Ok. O Jonathan, que é o suplente, não está no momento. Pela Secretaria Municipal de Educação, Eliana. Presente. Ok, Eliana. O Luciano não está por aí hoje, né? Pelo menos eu não vi. Ok, ausência para o Luciano. Bom, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o Sandro Figueiredo se encontra. Vitor Hugo. Ausência. Pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, Anderson. E a Luciene. Fecha o microfone. Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, que é o Totinho, Gilberto Firmino. Pela Procuradoria-Geral, Rodrigo Stellet, não se encontra. Andréia dos Santos também não. E pela Câmara, a gente já tem aquele problema que já foi dito aqui, que eles estão para mandar um novo representante. Bom, temos 11 representações presentes, 7 da sociedade civil, 4 do poder público. A Larissa acabou de entrar. Ah, não, mas não é a Larissa Manhães Ferreira, não. Marcelo, não temos quórum, é isso? Deu um branco aqui da quantidade necessária. Não, temos sim. Obrigada. Temos sim. Te agradeço. Deu um branco aqui. Tem 11, né? O quórum são 8, tendo que ter pelo menos 2 de cada segmento. Verdade. Bom, então a gente tem 11 representações, 7 do poder da sociedade civil, 4 do poder público, portanto, temos quórum. Antes de começar, auxiliadora, eu queria registrar aqui a presença de alguns ouvintes, que é a Carla Ribeiro e o Everaldo Reis. Se vocês quiserem se apresentar. Boa noite. Boa noite. Sim, boa noite. Everaldo Reis é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Como a subsecretária Cláudia e o Douglas pôde estar presente, pediu que eu fizesse presença na live aí. Tá joia, Everaldo. Bom, auxiliadora, a senhora pode começar a reunião, então, formalmente, registrando o quórum. Tá bom, senhorita Clarissa. Bem, gente, então vamos começar, já que o representante do turismo está aí, que não é o oficial, né? Porque vocês já encaminharam os nomes para a representação do turismo no conselho, não é isso? A representante vai ser Cláudia. Cláudia, isso. Que é a subsecretária. E o suplente? Eu fui informado que é Douglas, mas hoje ele teve um compromisso e não pôde pedir que eu viesse estar presente no lugar dele. Você é da Secretaria de Turismo, né? Da subsecretaria. Sou, isso. Clarissa, ela já mandou os nomes? Mandou sim, mandou um ofício com os nomes, deixando claro que essa participação é como ouvinte, a princípio, né? Em seguida, quando a gente reformular a lei, né, mantendo o caráter paritário do Comcultura, aí sim essa nomeação vai ser publicada em Diário Oficial e ser tornada oficial.
Por enquanto, eles estão, tanto a Cláudia quanto o Douglas, ou qualquer outro representante do turismo, estão convidados a assistir às nossas reuniões, porque é importante essa interface conosco da cultura, né? Isso. Ó, Yara entrou aí. Yara Lima. Só uma pergunta, Clarice, auxiliadora. Vai entrar em qual cadeira de vocês essa nova aí? Vai ser substituindo qual? A gente precisa, na verdade, de uma reunião para sentar e debater essa nova, essa reformulação da lei do Concultura, né, Marcelo? Né, então, não apresentamos uma proposta de substituir do jeito que está agora, substituir uma por outra. Eu acho que vale a gente sentar e debater, de fato, essas leis. Debater até como eu penso, como o Conselho Estadual de Política Cultural, seria interessante a gente colocar por segmentos e não o nome da estrutura da administração pública, porque quando a gente coloca pelo nome da estrutura da administração pública, a gente fica aí à mercê da mudança do prefeito, né? É normal o prefeito reestruturar a administração pública, né? Em uma gestão tem Secretaria de Cultura, em outra gestão tem Secretaria de Economia, Turismo e Desenvolvimento, em outra gestão isso é reformulado, né? Então, a gente começou a fazer isso, por exemplo, as cadeiras dos teatros municipais, dos museus municipais, poderia pensar uma cadeira de representante do poder público para o turismo, mas sem vincular necessariamente a secretaria. Mas, enfim, isso eu acho que... Entendi. Mas, no caso, acabou mas no isso final, eu acho né? que é um debate que a gente tem que sentar e pensar junto, não é para... Na verdade, o que aconteceu, Marcelo, é que a gente sentiu, no decorrer das nossas reuniões, a necessidade, em alguns casos, e quase que na totalidade dos casos, da presença da Subsecretaria de Turismo. Né? Não, eu também acho interessante, mas existe uma cadeira aí atualmente que tem turismo. Vocês já perceberam isso? Na chamada... Que é de economia, a de economia e turismo. Economia, desenvolvimento e turismo tem a subsecretaria de turismo. O desenvolvimento econômico. Desculpa, desenvolvimento econômico. Não, mas tem turismo, tem no nome? Quando você faz a chamada, tem, hein? Everaldo. Eu não estou te ouvindo, Everaldo. A gente não está ouvindo você. Está indo o som, não. Everaldo, seu som está desligado, eu acho. Tenta tirar e colocar o... Aí. Não. Tenta tirar e colocar o fone de ouvido, eu acho que funciona. A questão foi agora? É o fone. Foi. Foi. Então, a secretaria, o nome da secretaria é Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Viu? Que é o Sandro Figueiredo, que é o conselheiro atualmente. Então, por isso que a gente está pensando por isso que a gente está pensando em reestruturar essas cadeiras conforme segmentos que fazem interface com a cultura. Né? E a demanda pelo turismo aqui na reunião foi dos conselheiros mesmo, partiu do Luiz Felipe Coelho e depois de outras demandas, e aí a gente fez esse convite. Porque, inclusive, o entretenimento está na Subsecretaria de Turismo, né? Então, o Luiz Felipe sentiu necessidade dessa aproximação maior, né, com a própria Subsecretaria de Turismo. Entendeu? Porque, de repente, eu não sei, pode colocar aí o suplente do desenvolvimento econômico e porque o Sandro, auxiliadora, o Sandro, ele faz parte mais da secretaria, mas no Economia Solidária, da parte do artesanato, né? Então, também tem a ver com turismo, né? Tudo tem a ver com turismo aí. Mas o departamento de turismo, a subsecretaria de turismo, é a Cláudia, que é a subsecretária. Uhum. Então, a gente faz o seguinte, vamos marcar uma reunião para a gente discutir essa reformulação, né, Clarice?
Vamos sim. Isso está pendente, na verdade, desde dessa nomeação do conselho, que a gente fez uma transformação. Por exemplo, não existe a minha cadeira, que é Sistema Municipal de Cultura, né? Pois é. Então, algumas cadeiras da sociedade civil também estão com o nome trocado, assim, diferente da lei. Né? Então, a Isso. gente está com essa pendência aí para resolver. E hoje foi mais assim, para a gente pegar essa representação do turismo, né? Da Subsecretaria de Turismo mesmo, para estar aqui conosco, porque a gente está solicitando isso, até que a lei seja a gente está solicitando a presença para estar conosco. Eu entendi, só perguntei por curiosidade, mas essa decisão é vocês mesmo do setor do poder público, não há problema algum, é só para poder saber. Tá bom. Então, vamos passar para outra pauta, Clarissa, que é a composição do grupo de trabalho da Lei Aldir Blanc, né? Nós estamos com a lei, o recurso retornando, estamos em centros burocráticos para agilizar a questão dos editais, enfim, toda a estruturação. Né? Nós já fizemos a reunião do Fundo de Cultura, já estamos com o novo conselho gestor, e a gente discutiu lá que traria essa questão para aqui, para que a gente pudesse ter sugestões, inclusive, fazer um grupinho de trabalho aqui, para que o Cultura pudesse estar sendo ouvido, né, e atendido também na elaboração dos editais, enfim. Então, eu vou pedir a Clarissa para colocar para vocês aí em que pé está o andamento e que a gente possa estar viabilizando aqui um grupinho de trabalho do Cultura para participar com a gente. Bom, vamos lá. Em que pé está o andamento das coisas? O comitê gestor se reuniu pela primeira vez, foi uma reunião bastante produtiva, né, com a presença da Aline, do Humberto, do Fabrício e do Maurício pela sociedade civil, né? Esse é o comitê gestor que da parte da sociedade civil. Do poder público é o Rodrigo Stellet, auxiliadora, eu e o Totinho. Foi bastante produtiva a reunião, a gente está terminando de minutar decreto e editais. Como os editais ainda estão sendo minutados, a gente ainda está aberto para receber demandas desse conselho, se vocês quiserem falar alguma coisa hoje. A gente está na expectativa ainda do governo estadual, lembra, auxiliadora, que eles ficaram de depositar até ontem. Aí hoje eu e Fabrício, a gente foi consultar a conta do Fundo Cultura e não recebemos ainda, e aí eu fiquei no pé deles lá, ligando para eles, perturbando, para que eles dessem alguma posição o quanto antes. De todo modo, a gente já está fazendo o nosso dever de casa e publicando esses instrumentos que vão permitir o uso dos recursos, né? E aí a gente convidou este conselho, na reunião passada foi deliberado que os conselheiros poderão participar dos editais, desde que concorrer aos editais, desde que não participem da elaboração da redação ou de alguma comissão julgadora ou de avaliação, né? E aí a gente lançou o convite para esses conselheiros que não fazem parte do comitê gestor e que querem ali atuar de forma mais junto ao comitê gestor no uso e implantação dos recursos da LAB, da Lei Aldir Blanc. Lançamos o convite no WhatsApp e por e-mail, e eu fiquei triste um pouco, porque a gente só recebeu um voluntário, que foi o Marcelo Benjá, representante suplente da música. Recebemos algumas desculpas, né, o pessoal falando que está muito ocupado, que está muito atarefado, e não pôde participar. Mas seria muito interessante que os conselheiros formulassem esse GT para atuar da forma mais transparente possível junto ao comitê gestor, né, no uso desses recursos. Daí eu pergunto aqui em reunião se algum de vocês já se predispõe ou a participar desse GT, que ajuda a gente a formular os editais de alguma maneira, ou se estaria disponível pelo menos para fazer a seleção prévia dos projetos que se inscreverem, né, dos proponentes. Então, seria interessante que vocês se apresentassem
né? Não numa tarefa que vai ficar muito pesarosa para vocês, claro, porque para isso tem o comitê gestor, mas para a gente, enquanto comitê gestor, partilhar um pouco do que o fundo está fazendo, coletar ideias, para deixar o processo mais transparente e participativo possível. Clarissa, eu não posso me candidatar a isso, me voluntariar a isso, considerando que eu sou suplente, né? E aí eu não posso assumir isso pela minha titularidade, não é isso? Não, pode sim, Gustavo, pode ser suplente, não tem o menor problema, pode ser a sua titular, na verdade, ela não pode participar do GT porque ela já é do comitê gestor, então não faz sentido a participação duplicada, mas a gente gostaria muito de você como suplente nesse grupo de trabalho, né, para a gente trocar figurinha. Depois dessa fala, então, não tem nem como dizer que eu vou participar. Clarissa, eu quero dizer que eu não posso falar com a Cláudia. Clarissa. Para falar com a Cláudia que se ela quiser, ela entra em contato com você amanhã. E eu não me candidatei, pessoal, porque como eu fui o único voto contrário, eu não me sinto à vontade, porque eu discordo, eu continuo discordando veementemente da participação de conselheiros em editais do seu próprio município. Então, eu não me sentiria confortável de estar nem, vamos dizer, participando da elaboração do edital, nem julgando, porque eu realmente acho que foi uma decisão lamentável e a ata não veio ainda não. Eu faço questão, Clarissa, quero reafirmar aqui, eu faço questão que saia na ata que o único voto contrário foi o meu, porque depois os escafandristas daqui a 50 anos, quando pesquisarem nossos escritos, vai estar lá a minha posição. Realmente, eu acho lamentável a participação de conselheiros em editais do seu município. É uma opinião pessoal. Sem problema, Marcelo. Vai estar registrado na ata passada e na ata novamente hoje. A sua posição. Maravilha. Fala, só um esclarecimento. Eu queria tirar uma dúvida aqui, por favor. É porque a minha conexão caiu e eu não ouvi o início da sua fala. Como é a composição desse grupo de trabalho? A gente nem definiu ainda, Fernanda, porque eu fiquei eu achei que você já com receio justamente disso, de há poucos inscritos, poucos voluntários, então fiquei esperando os voluntários. Mas a ideia é que esse grupo de trabalho ajude a gente em propostas mais objetivas ali no conteúdo do edital, que a gente faça um bate-bola, porque enquanto comitê gestor a gente não pode divulgar todo o conteúdo do edital para os conselheiros, até porque essas reuniões são públicas, então os pormenores não são sigilosos, né, para priorizar a concorrência e a moralidade. Mas, assim, a ideia é que essa comissão acompanhe um pouco a gente na feitura dos editais e também, se possível, na seleção dos projetos. Principalmente na seleção dos projetos, porque a lei do Funcultura prevê ali que o Conselho de Cultura esteja presente na seleção prévia e análise dos projetos. Então, assim, eu gostaria que pessoas da sociedade civil se propusessem, o Marcelo Benjá já se propôs, o Gustavo também, mas do poder público a gente vai acabar tendo que convocar alguns conselheiros para cumprir a lei. E o meu desejo maior é que desse GT participasse também gente da sociedade civil, para deixar a coisa sempre paritária, né? Enfim. Sim, sim. Perfeito, Clarissa, obrigada. Clarissa, uma dúvida. Esse GT para tratar especificamente da Lei Aldir Blanc, não é isso? Isso, exatamente. Da Lei Aldir Blanc. É um GT temporário, né, que vai encerrar assim que encerrarem as questões da Lei Aldir Blanc. Tá, porque na reunião passada eu também me posicionei contrário à participação em editais, mas se eu me lembro bem, eu fiz nessa reunião a ressalva, e se eu não fiz, eu faço agora, que em relação à Lei Aldir Blanc, eu acho que é uma medida meio que emergencial, né? Então, no momento atual, eu acho que não vejo como um problema. Agora, em relação à participação em editais, em qualquer momento, eu acho meio problemático. Eu até troquei uma ideia com o Marcelo depois da reunião da semana passada, não no dia exatamente, mas depois, ele até me relatou uma situação que eu acho que é exemplar nesse sentido, no que se refere à participação de editais. Não que essa situação
põe em questão as figuras que participaram da avaliação e da aprovação do projeto. Mas o que isso pode aparentar para as pessoas que estão de fora. Não sei se o Marcelo quer fazer o registro aí, porque ele conhece melhor a situação. Se ele gostaria de fazer esse registro para que a gente refletisse. Vou deixar para fazer quando a gente for discutir fora da Lei Aldir Blanc, que aquela decisão daquele dia, pelo que me consta, foi só para a Lei Aldir Blanc. Eu acho que tem muito pano para manga para depois. Foi só para um tio. Gustavo, Marcelo, é exatamente isso que eu gostaria de colocar aqui e deixar claro, que aquela decisão foi única e exclusivamente em relação à Lei Aldir Blanc, e o meu posicionamento foi exatamente esse, que esta é uma lei emergencial para o setor da cultura, né, em função do que a cultura vinha passando relativa à pandemia. Então, que não era justo a gente, naquele momento, estar excluindo todas as pessoas, né, os conselheiros, que também estão vivendo esse momento difícil e que seria penalizado através de um trabalho, inclusive, voluntário que eles fazem no conselho. Então, foi só com esse norte, com esse raciocínio que a gente votou. Então, aquela decisão não é em relação a outro edital nenhum, é só em relação à Lei Aldir Blanc, em função do caráter emergencial que ela tem, e por ser uma lei federal, né? Não seria um edital a nível de recurso municipal, inclusive. Mas foi nesse sentido que a gente votou a favor da participação dos conselheiros, com algumas restrições, né? Não, eu entendi. Só eu que me posicionei contra, continuo me posicionando contra, e gostaria, já que eu não vou participar, Clarissa, aquela minha proposta de, pelo menos, tentar fazer algo que quem não recebeu em 2020 tenha uma prioridade para receber em 2021, porque eu acho muito injusto gente que recebeu em 2020 receber de novo, enquanto gente que não recebeu em 2020 não receber. Não vou participar dessa inclusive, Marcelo, é a minha sugestão aí. Inclusive, Marcelo, essa norma, né, foi discutida, esse encaminhamento foi discutido na reunião do Fundo de Cultura, né, e foi colocado também a importância disso está constando nos editais. Nós não vamos excluir, não terá caráter excludente, mas terá caráter de priorização. Perfeito, até porque não precisa excluir, porque se sobrar dinheiro, entra quem já recebeu também. O importante é não devolver. Isso. Bom, a gente tem, então, o Gustavo e o Marcelo Benjá poderão atuar junto conosco, junto ao comitê gestor, nesse bate-bola aí com a Lei Aldir Blanc. E aí a gente vai convocar alguns conselheiros do poder público, principalmente nas comissões de avaliação desses projetos, né, que vão chegar. Clarissa, é importante colocar para as pessoas, porque Gustavo teve essa dúvida, vamos reafirmar aqui, suplentes também podem fazer parte desse grupo de trabalho. Não Sim, ser só... e aí eu acho que para ficar super... Falhou sua voz, hein, Clarissa? Podem participar, para deixar isso bem claro, e aí a gente deixa aberto até sexta-feira. O que vocês acham? Eu acho que a gente não deve fechar hoje, não. Deve esperar alguém pensar mais um pouquinho, e, de repente, as pessoas se disponibilizam, né? Clarissa, eu acho que deu para entender, mas falhou sua voz. Você falou, podem participar, cortou o início da sua fala. Que eu vou encaminhar novamente aquele e-mail, convocando voluntários para participar dessa comissão, explicitando essa dúvida, esclarecendo essa dúvida aí que você teve, Gustavo, que os suplentes também podem fazer parte dessa comissão. E que aí, eu não sei se vocês sabem, mas todas as vezes que a gente faz
parte de um projeto como parecerista ou como comissão de avaliação, a gente ganha um certificado, na verdade a FCJO vai fornecer esse certificado, e quando a gente participa de alguns processos seletivos públicos, esses certificados, eles valem algum ponto, né? Então, pode ser que isso dê uma animada em quem deseja participar nessa tarefa voluntária aí. Aí eu vou escrever um e-mail explicitando essas duas coisas, esses dois pontos, e deixar aberto a novas inscrições de voluntários, para além de você, Gustavo, e para além do Marcelo Benjá, quem quiser mais participar até sexta ou até domingo, né, auxiliadora? Porque de sexta até domingo não vai fazer muita diferença. Então, até domingo à meia-noite, a gente está aceitando voluntários para compor essa comissão de avaliação. Eliana Moreira está falando que pode contar com ela, Clarice. Ouviu, Clarice? Ouvi. Tá ótimo, Eliana. Muito obrigada. Vai ser de grande ajuda. Bem, acho que fica encaminhado assim, né? Então, a pauta hoje foi uma pauta mais rápida, em função do acúmulo, inclusive, de atividades que a gente está realizando essa semana. Vamos abrir, então, para os assuntos gerais. Pode falar, Marcelo. Marcelo. Eu sou o primeiro inscrito? Então... Pode falar, Marcelo. Tá legal. Olha só, eu vou tocar num assunto que envolve pessoas que eu adoro, inclusive uma pessoa com um grande amigo meu, mas eu queria deixar para uma reflexão nossa, coletiva aqui, até para fundamentar a minha opinião em relação à participação de conselheiro em edital. Um exemplo, eu vi publicado no site da Prefeitura Municipal de Campos, site oficial, o julgamento das oficinas e também espetáculos do FDP. Tá? A pessoa que ganhou, tirou o primeiro lugar, eu considero um dos maiores talentos da literatura de Campos. É meu amigo pessoal, o último livro que ele lançou tem um prefácio meu, é um companheiro, foi meu vice-presidente aqui, então não há nada de pessoal. Eu tenho muita coisa de pessoal contra muita gente, mas em relação ao Ronaldo Júnior, eu não tenho nada. Eu sou um grande amigo dele. Ele foi o primeiro lugar e tenho certeza absoluta que, com todo o talento do mundo, não conheço o projeto dele, para oficina. O dinheiro é pequeno, R$500. Eu não estou falando de valores, não de nada. Mas vi também que estava na comissão julgadora, que avaliou os projetos, a Ana Raquel. Aí eu pergunto a vocês, meus caros amigos, companheiros de Concultura, vocês acham que fica bem a titular da cadeira de literatura participar da comissão julgadora deste julgamento do qual participou o suplente? Isso, eu tenho certeza absoluta, está sendo gravado, que Ronaldo tem talento para ser primeiro lugar e pegou mal para ele, porque muita gente pode não ter minha opinião, pode achar que há um compadrio nisso, em que a titular da cadeira de literatura avalia o suplente da cadeira de literatura e ele acaba primeiro lugar na avaliação. Não conheço o projeto, mas assinaria embaixo. Acho que ele tem talento de sobra, de sobra. Tanto tem talento que eu acho que isso só ficou ruim, porque pode soar mal para as outras pessoas. Aí eu pergunto a vocês, será que só eu tenho essa sensação? Pode falar? Ter que escrever, né? Pode falar. Pode falar. Hoje está tão tranquilo, Maria Cristina, que não tem nem... Eu acho que eu até na minha fala na última reunião, eu disse que eu entendia perfeitamente o posicionamento de Marcelo, porque é uma das pessoas de maior caráter que eu conheço.
e raro, o caráter de Marcelo, ele é raro, são raras as pessoas que possuem o caráter que ele possui. E depois que a gente conversou um pouco, eu votei a favor, eu votei pelo sim. Mas confesso a vocês que hoje eu tenho minhas dúvidas. Hoje eu tenho minhas dúvidas e acho que na vida, a nossa vida é uma vida de escolhas, né? A gente faz uma escolha que muitas vezes representa o impedimento de outra coisa que eu gostaria. Mas eu tenho que escolher, como tudo na vida, entendeu? Então, eu acho que hoje, se houvesse uma votação hoje, eu votaria no não, junto com o Marcelo. Porque vocês deram esse tempo para a gente repensar, foi uma coisa muito boa que o Conselho fez, foi a Clarissa até que sugeriu, né, que a gente tivesse esse tempo para repensar, amadurecer. Então, eu digo a vocês o seguinte, não é nada contra nenhum artista, não é falta de sensibilidade, nada disso, a gente compreende tudo. Só que é uma coisa, olha, existe na vida as coisas que são morais, imorais e amorais, ou seja, que não tem compromisso com a moral, né? E é justamente nesse ponto aí que eu fico preocupada, porque pode parecer para as pessoas que estão de fora que foi uma coisa descompromissada com a moral. Então, aquilo que eu queria dizer a vocês, eu repensei, esses quase 15 dias foram muito importantes para que eu amadurecesse uma ideia, cheguei à conclusão de que você não pode ter tudo na vida, ou você tem uma coisa, ou você tem outra. Assim como eu respeito muito as pessoas que aqui na hora disseram que elas estão aqui por causa de um interesse particular, específico, né? Como foi o caso do Bida, ele falou, eu estou aqui por causa do projeto Samba na Praça. Se não me engano, teve uma outra pessoa que falou também, que se não fosse mais, se o conselheiro não pudesse participar, que deixaria, então, a vaga no conselho. Então, eu penso assim, acho que a gente tem que voltar a esse assunto mais vezes, né? Ouvir, acho que a escuta é importantíssima nesse momento, talvez mais importante do que até a fala, né? Do que manifestar-se, mas era isso que eu queria dizer a vocês, que eu repensei e que acho que a gente vai ter que ter muito cuidado na hora de votar essa questão, porque é um trabalho que os artistas fazem muito bonito, não vale a pena de se exporem, né? Da forma que a coisa pode, ao ponto que a coisa pode chegar. Então, eu acho que é isso aí. Desculpem aí, me emendem, claro que é um colegiado aberto, cada um expõe o que quer, o que deseja. É isso. Obrigada, sim, gente. Obrigado, Cristina. Só para interromper, e eu tenho certeza que a Ana Raquel, que eu não conheço muito intimamente, como eu conheço o Ronaldo, também não quis favorecê-lo. Eu quero deixar bem claro, Ronaldo não precisou e acho que não foi favorecido, e Ana Raquel não o favoreceu, mas para mim ficou muito ruim. Gustavo, pode falar, está inscrito. Não tem Yara antes, não? Acho que tem Yara antes. Perdão, Yara, passou batido aqui. Pode falar, Yara. Então, até queria falar um assunto, mas já que foi evocado esse assunto, eu entendo a postura de Marcelo, a de Cristina também, mas há de se pensar que, de qualquer maneira, as pessoas, quando elas têm ética, né, independente dela estar no conselho ou não, ela vai agir com ética. E como o Marcelo reforçou sobre esse assunto, que ele também acredita nisso, eu também acredito nisso que ele está colocando, só da questão das pessoas transparecer um burburinho, né? Um disse-me-disse. Mas a gente mora numa cidade do interior, né?
que a gente não tem uma quantidade tão grande assim de artistas para estar no conselho. E eu penso também que se é para falar mal, vai falar mal de qualquer maneira. E a gente conhece um artista ou outro. Eu acho que nós podemos criar mecanismos para, na hora de avaliar o trabalho, mas de qualquer maneira estaria sabendo o tipo de trabalho que a pessoa faz, já identifica a pessoa. Então, se a pessoa quiser privilegiar uma ou outra, não é por ela estar no conselho ou fora do conselho que ela vai deixar de privilegiar ou não agir com ética, porque a ética cada um nasce com ela, né? Então, eu acho que quem é correto vai ser correto dentro do conselho ou fora do conselho, porque eu posso muito bem não estar no conselho e ser amiguinho da pessoa do conselho, e a pessoa for lá passar a mão na minha cabeça, entendeu? Então, não é isso que vai tirar ou colocar. Aí, se vai parecer, como o Marcelo também está colocando, que eu acho que até entendo o que ele está querendo dizer, as pessoas vão olhar da mesma maneira que, mas ali é só aquele grupinho que entra, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que pensar, eu acho que são várias cabeças inteligentes aqui para pensar uma forma de fazer um mecanismo que a gente não saiba quem é a pessoa que está colocando o projeto. Eu acho que essa é uma forma mais coerente. Enquanto a questão da cidade, assim, eu penso muito nisso, porque sempre tem um esvaziamento para conselho. Eu acho que são várias coisas que a gente tem que pensar na hora de escolher os projetos, porque não é fácil trabalhar com cultura no interior, não é fácil, não podemos também só depender do dinheiro da prefeitura, mas são vários fatores que, quando você passa um projeto da prefeitura, conta esse ponto. Então, eu acho que também o conselho tem que ser feito por pessoas que fazem a cultura, não são só aquelas que estão afastadas, porque senão vai dar um monte de gente afastada que não vive a cultura e não sabe das demandas nem das necessidades. Então, é isso que me preocupa, em ter esse esvaziamento e não ter as pessoas que realmente sabem das necessidades do conselho. É isso que eu acho que a gente tem que levar em consideração. Eu sei que hoje a questão não é essa, o Marcelo só está colocando uma indagação, que eu acho correto colocar, mas eu acho que nos próximos editais a gente tem que pensar no mecanismo e não identifique quem é o proponente. Eu acho que isso é importante. Colocar isso no próprio edital. As pessoas que estarão concorrendo, bababá, porque se a pessoa, mas ele era amigo já da fulano, vão falar de qualquer maneira, sabe, Marcelo? As pessoas, como têm a mania de falar, elas vão falar dando conselho, fora do conselho, mas eu acho que essa preocupação é viável, sim, mas eu acho que a gente tem que pensar que quando a pessoa é do mal, ela vai ser do mal de qualquer maneira, dentro ou fora do conselho. A minha percepção. E eu queria saber sobre a questão eu me inscrevi antes desse assunto se tornar a efervescência, sobre a praça que foi resolvido, se já tem alguma resposta definitiva, que até então a gente não tem nada assim concreto, real, e também sobre se foi resolvido a questão da Praça do Canhão, se foi apresentado, se está tudo certo, se vai ser aquilo mesmo, ou se tem alguma contraproposta do próprio arquiteto, alguma coisa. Só isso. Obrigado. Gustavo, né? Clarissa caiu? Auxiliadora? Não, estou aqui. Eu fiquei na dúvida se a auxiliadora queria falar para responder imediatamente a Yara ou se eu passava a palavra para Gustavo. Em relação à praça, nenhuma lei foi encaminhada e não está se discutindo mais o assunto na prefeitura. Agora, continua o pedido à secretária lá, a chefe de gabinete, está pedindo ao chefe de gabinete, está pedindo a cerimonialista, a chefe do cerimonial, que faz a agenda para marcar. Isso aí a gente está insistindo, mas ainda não marcaram. E quanto à Câmara, não foi ele alega que ele não chamou ninguém, porque nada apareceu lá em relação a essa questão. Tá? Se tiver alguma coisa além disso, né, alguma novidade que possa estar influenciando na questão lá
A praça, vocês podem ter certeza que vocês serão os primeiros a saberem. E em relação à Praça do Canhão, aquilo que foi colocado aqui, nós estamos organizando para a gente pedir uma reunião, inclusive, com o doutor Cláudio Valadares, que é quem faz o planejamento, para que a gente possa estar levando isso também à Secretaria de Planejamento para discutir com ele isso também, porque é interessante essa parte histórica toda, ele sempre participou, o projeto e tudo. Mas, de antemão, eu acho que todas aquelas questões que foram colocadas aqui no Conselho vão ser observadas para que a gente possa estar desenvolvendo o projeto. Para atender lá a Praça do Canhão. Ok, obrigado. Gustavo, pode falar. Inclusive, eu vou pedir até a Clarissa, um momentinho, Gustavo, eu vou pedir até a Clarissa para fazer o favor da gente mandar o ofício. Eu não sei se eu pedi isso na reunião passada, Clarissa. Foi pedido sim, estava até escrevendo. Isso, eu pedi para a gente encaminhar lá para o doutor Cláudio a decisão do Conselho. Não protocolei, a gente bota tudo no... Aí não protocolei, e justamente por isso a auxiliadora não assinou, porque ele só vai para ela assinar depois de protocolar. Correria do FDP, gente, deixou as coisas um pouco mais lentas, mas está pronto já, viu, Yara? E o convite para ele também está no conteúdo do ofício, tá? Ok, obrigada, Clarissa. De nada. Gustavo, você quer falar? Sim. Se as pessoas nascessem com ética ou não, nós continuaríamos do mesmo jeito desde o início da história da humanidade. Nós continuaríamos, pelo menos assim, achando, por exemplo, que escravidão é algo normal. E o início da história da humanidade nem se pautou pela escravidão, né? Porque havia lá o chamado comunismo primitivo. Mas eu não vou entrar numa discussão aqui histórico-filosófica nessa linha, não. A questão é a seguinte, eu vejo assim, os editais acabam sendo um avanço muito grande, porque acabam ou diminuem o favorecimento, né? Hoje, na entrevista que o Edson concedeu ao Folha no Ar, ele inclusive disse isso, e todo mundo que fala sobre o assunto, às vezes acaba dizendo que alguns sempre foram desfavorecidos e outros não, quando na verdade não é bem assim. Dependendo do governo, antes, uns eram favorecidos num determinado governo, outros não, e vice-versa. Bem, mas o que acontece também é assim, no que se refere ao que disse Marcelo, eu vejo que o que nos resguardaria seria uma forma de evitar que dissessem isso sim, Yara, porque interessa sempre disso. Isso respinga em todos do Conselho, tá vendo? Aí, quer dizer, parece haver um avanço com o edital. Aí, quando uma pessoa vai ser avaliada por uma comissão julgadora, quem está avaliando é a titular do avaliado. Aí, para quem está lá fora, tá vendo aí? Criaram esse negócio de edital, mas continuam do mesmo jeito. Estão favorecendo do mesmo jeito. Então, isso é uma coisa que deve ser discutida assim. Eu até aproveito aqui para perguntar o seguinte, em relação à lei Aldir Blanc. Eu estou entendendo aqui que eu estou num momento de esclarecimento, assim como na fala de Cristina. Eu não gosto daquela música de Gonzaguinha, do Eterno Aprendiz, detesto, porque é tipo, a noite vai ser a noite do prazer, essas músicas tocam aí, som de barzinho. Né? Você chega ali, aquele repertório, mas assim, no fundo, a música diz ali que nós somos todos eternos aprendizes. E, no que se refere a isso, eu pergunto o seguinte, eu participando, Clarissa, é um grupo de trabalho, não é isso? Participando desse grupo de trabalho, eu, de alguma forma, avaliaria propostas de conselheiros, porque eu estou começando a achar meio problemático isso. Eu acho assim, que no caso específico fugiu o nome, que avaliou o Ronaldo Júnior. Ana Raquel. Da Ana Raquel, no caso específico da Ana Raquel, vejam, eu acho que a questão seria facilmente solucionada se, ao verificar que Ronaldo enviou um projeto e Ronaldo é suplente dela, eu não sei se eu vou usar corretamente aqui o termo, porque eu não sou da área do direito,
mas ela se colocasse em suspeição. Olha, não vou avaliar porque ele... É mais ou menos como se fosse o seguinte: eu cometo um crime, ou eu sou suspeito de um crime. O meu pai ou algum parente meu é juiz. E aí aquilo vai ser julgado por um parente meu. O correto é que a pessoa... Não vou julgar porque é um parente. Aí não é um caso de parentesco. Mas existe uma relação que pode levantar essa dúvida. Eu acho que é importante, sim. Mais uma vez, eu estou com o Marcelo aqui, entendo que conheço também a Ana Raquel, conheço o Ronaldo, se não conheço os dois profundamente, Marcelo conhece melhor o Ronaldo que eu. Não duvido da capacidade dos dois, da isenção de Ana Raquel no julgamento, da capacidade de Ronaldo, mas levanta essa problemática. E vão dizer, você está vendo? O conselho agora está funcionando como não funcionava antes, agora tem edital, mas isso é só uma forma, uma nova forma de continuar mantendo os favorecimentos. Né? É só uma forma de mascarar o que já existia antes. Agora, a forma de fazer isso é por meio do conselho. Tem gente do conselho que avalia, tem o edital, mas, na verdade, são os mesmos favorecidos. Então, eu acho que é problemático isso. Eu queria, além da minha fala, esse esclarecimento da parte de Clarissa, sobre qual vai ser, de fato, a minha função, que eu confesso agora que eu fiquei meio perdido aqui, não sei se entendi muito bem, e eu tenho receio disso. Assim, se eu, de alguma maneira, avalio trabalhos de conselheiros, aí eu, mesmo sendo a lei Aldir Blanc, eu não sei se até que ponto isso é meio problemático. Deixa eu te responder e me escrevi aí no chat também. Bom, dos editais de parecerista que eu participei, e que foram muito bons, inclusive, não falo nem porque eu participei na elaboração, fui contratada como parecerista, essa regra para manter a ética é muito clara, né? E aí o próprio conselheiro pode se isentar, aliás, o próprio avaliador pode se isentar de avaliar determinado projeto que se sinta desconfortável, e aí já no regramento ali que norteia os pareceristas, isso é colocado, né? E já comentei na reunião passada também que outros conselhos e outras gestões públicas já têm evoluído muito na busca de alternativas sobre isso, né? Comentei a minha ideia do Fabrício, minha com o Fabrício inicialmente, que eu vou partilhar ali com o comitê gestor depois, inclusive estabelecer avaliação cega por pares, né? O que é difícil no município como Campos, porque acaba que todo mundo se conhece. Bom, então, outra alternativa para a gente estabelecer em longo prazo, porque isso não vai conseguir ser estabelecido para a LAB em si, mas outra iniciativa é manutenção de um banco de parecerista externo, né? Isso tem sido feito em municípios, né? Que sejam de fora do município e que esses mesmos avaliem os projetos de forma cega, né? Sem saber quem é o autor ou como parte autoria, minimizando a possibilidade da aprovação de um amigo, enfim. Então, assim, eu acho que este conselho, que trabalhou tanto no biênio passado e amadureceu muito, na minha opinião, sobre Campos, até como pesquisadora, eu acho que pode pensar em outras alternativas futuras, que possam viabilizar processos enfim, isso aí a gente pode discutir, essas alternativas que eu estou falando, a gente pode discutir depois, é uma discussão gostosa e que não deve ser feita, assim, de forma rápida, principalmente porque esses problemas que vocês estão trazendo, eles existem e a gente não pode deixar que eles ocorram aqui em Campos, né? Se ele vai ocorrer, eu, enquanto conselheiro, me sinto desconfortável de endossar uma prática dessa, de favoritismo. Se a gente consegue pensar em alternativas para que isso não aconteça, né, e fazer esse conselho amadurecer sua gestão ainda mais, melhor. Se não conseguir alternativas para evitar que isso aconteça, eu prefiro ir com vocês, né, com o Marcelo, com a Maria Cristina, com o Gustavo. Por isso que eu digo que esse é um detalhe que a gente precisa debater, discutir, debater, porque a gente está implicando muita coisa para a política cultural de Campos. Não é uma decisão que a gente toma, assim, de uma hora para outra em uma reunião só. Agora, Gustavo, sua colocação é muito importante, porque não deu tempo da gente arrumar a casa para a Lei Aldir Blanc. Mas fique tranquilo que esse tipo de episódio, a gente, até mesmo enquanto comitê gestor, a gente não vai deixar acontecer,
né? Não, a gente vai fazer de tudo para arrumar uma outra alternativa, né? Uma comissão de avaliação que não consiga, ou que seja por pares cegos, ou que você se isente ali de avaliar algum conselheiro, algum amigo, enfim, a gente arruma alternativas para que essa situação desconfortável, tanto para você quanto para o artista, ocorra, né? E aí eu não posso responder formalmente aqui, porque a gente ainda não estabeleceu procedimento formal para o funcionamento dessa comissão de avaliação, mas fique certo que essa problemática vai estar ali, né, nesse regramento aí dessa comissão de acompanhamento do Concultura, e também vai estar sob a vista do comitê gestor, né? Esse tipo de coisa, de fato, não pode acontecer, não, né? Se for o caso, você enquanto comissão de avaliação, aliás, comissão Você está falando, mas eu não estou mais te ouvindo, não, hein, Clarice? Agora é Fabrício inscrito, não é isso? Isso, pode ir, Fabrício. Não, eu entendo, Marcelo e Gustavo, só que a gente tem que entender também, por exemplo, eu conheço boa parte agora da classe artística de Campos, não só mais da área de teatro, né? Eu acho assim, sensibilidade da ética. No conselho, o que está lá registrado na lei do conselho, que o conselheiro de cada câmara pode julgar, né? Aí imagina só, eu sou da minha câmara de teatro, eu conheço Fernando, eu conheço Fernanda, eu conheço vários artistas de teatro. Aí eu sou amigo da maioria, graças a Deus, né? Seria antiético eu votar um neles? Eu teria que votar... Mas dá uma parte, Fabrício. Eu não aceitei agora, mas eu fui julgador, e você sabe que você era do comitê gestor, de todos os editais de 2020. Eu julguei todos porque não tinha nenhum conselheiro participando. Não é conhecer, não, tá? Eu falei ser conselheiro, que eu acho que não é legal. Sim, mas é porque, como o Gustavo ele juntou, né, isso, a gente tem muito esse cuidado. Eu acredito que a nossa solução seria se o fundo tivesse condições de contratar parceiristas para julgar editais, né? Aí ficaria mais tranquilo, mas eu acho, por hora, cada edital, ou de acordo com cada verba de lei, a gente pensasse cada caso sendo um caso, né? Para não poder também ficar muito fechado. Só isso. Eu estou inscrita. Eu não sei se tem alguém inscrito, Clarice, então deixa eu só entender pela sua fala e pela fala do Fabrício. Existiria a possibilidade, pelo que eu entendi da sua fala, primeiro de tudo, existe a possibilidade de contratar pareceristas externos. Existiria a possibilidade de que essa comissão com voluntários do Conselho fosse formada, e aí, dependendo do projeto de quem fosse, esses voluntários não avaliassem, aí eles não avaliam, e quem avalia é um parecerista externo. Eu acho que é mais isento. Sim, Gustavo, essa sugestão que eu dei é para o ano seguinte, né? Até porque a contratação de parecerista e de funcionamento do fundo não é permitido pela Lei Aldir Blanc, e aí a gente não tem recurso para isso, porque não está previsto em LOA, nem nada, então não há como contratação de parecerista externo agora. Aliás, nem há tempo hábil para a gente fazer uma seleção de parecerista externo, porque isso é um processo que deve ser feito em edital também, em avaliação de currículo, e, enfim, para essa Lei Aldir Blanc, não. Esse é um procedimento que a gente está projetando para o futuro, né? Então, o que eu estou falando é para você não se preocupar com a LAB, porque a gente não vai te colocar nessa posição desconfortável, né? Aliás, a nenhum conselheiro, né? No seu caso, por exemplo, você está sendo voluntário, você pode atuar ali nesse bate-bola que eu estou falando nos editais, e se isentar, se você assim desejar, se isentar da avaliação de projetos, por exemplo, se você não quiser fazer parte, né? Então, esse grupo de trabalho pode ter várias frentes de atuação,
e você pode ficar em uma frente de atuação que não te deixe numa posição desconfortável. Tá, vai haver maior esclarecimento, maior detalhamento de como vai funcionar esse grupo de trabalho, só para que eu forme melhor a minha decisão, entendeu? Eu não gostaria disso, assim, eu não acho que agiria para ficar com o objetivo de favorecer ou desfavorecer ninguém, mas eu não concordo com isso, entendeu? Se não, reforço aqui que não entendo que houve favorecimento nesse caso citado por Marcelo, mas acho que não é confortável, assim, muitos de nós aqui sempre criticamos isso, quando é o governo tal, aí tem um grupo que é favorecido, e outro que é desfavorecido, quando é um outro governo, ocorre a mesma coisa, invertendo só a posição dos favorecidos e desfavorecidos. Então, acho que não é legal a gente fazer dessa forma, assim. Só para complementar, só para terminar, a gente sempre vai ser criticado, fazendo certo ou errado, né? Porque nem todo mundo, é impossível a gente satisfazer a todos, né? Eu falo isso porque o fundo do ano passado foi criticado por alguns que nem sequer se inscreveram no cadastro, né? E nós fomos criticados, praticamente ameaçados por eles. Então, eu acho a crítica sempre vai vir. Yara, desculpa, Fabrício, te cortei. Fabrício, acabou, Fabrício? Acabou? Só para dar uma sugestão, assim, como o momento agora é de vacas magras e nós temos que resolver, eu acho a ideia que Clarissa levantou muito boa, mas no momento agora a gente não pode executar. Eu acho que poderia sugerir o seguinte, caso as pessoas que estão sendo voluntárias estejam julgando, não julgue da mesma cadeira, né? Por exemplo, se Marcelo tivesse lá, um exemplo, tá, Marcelo? Estou usando o seu nome, tá? Eu acho que possa, né? O seu nome bonito. Marcelo pode fosse... ser, até porque eu não vou estar. Marcelo é do Carnaval, Cultura Popular. Então, se viesse projeto dessa área, não, Marcelo agora eu já não sou do julgaria. patrimônio histórico, tá? Patrimônio histórico, então. Aí Marcelo não julgaria, ele julgaria só se fosse um exemplo de música, mas ele também é entendido dessa área, entendeu? Então ele poderia julgar, não fosse da cadeira dele. É uma sugestão que eu estou assim, tendo ideia. Por exemplo, Fabrício é de teatro, então ele não julgaria os pareceres do pessoal de teatro, mas pode julgar o de balé, o de música. Mesmo que ele conheça todo mundo, já é uma coisa assim tão pessoal, tão direto. Porque conhecer, gente, todo mundo conhece, é impossível, né? Quem faz esse meio aqui, a gente acaba se conhecendo, mas não fica tão direto, assim, uma coisa assim, como suplente, isso que Marcelo falou. Acho que dava uma amenizada, ficava uma coisa mais de lisura mesmo. Quem for os pareceristas desse edital aqui, nessa categoria de dança, foram fulano, beltrano e cicrano, que é de outra área, papapá. Acho que fica uma forma assim melhor. Minha ideia, não sei se fica bom. Auxiliadora, está escrita, pode falar. Eu estava anotando aqui algumas coisas que eu fui pensando, né, e muitas coisas coincidiram. Por exemplo, essa que Yara falou e agora era uma das sugestões que eu ia dar, né? Porque eu acho assim, tudo que for dito, tudo que foi dito aqui foi extremamente relevante, né? Quando a questão envolve ética, envolve moral, né? É algo que a gente tem que pensar muito profundamente e a gente tem que priorizar mesmo, né? Mas a gente sabe que algumas questões são vistas individualmente, são vistas com a subjetividade de cada um, com o jeito de ser de cada um, e aí a unanimidade não vai ter, nunca. Eu acho que a gente tem que pensar em formatar realmente alguma coisa que possa chegar o mais próximo possível daquilo que a gente realmente considera ético e moral, porque também não são os critérios têm que convergir para isso, tem que nos direcionar para isso,
Mas a questão ética depende muito de cada um, é muito subjetiva, né? Eu não posso dizer que alguém que foi a favor disso ou daquilo não tem ética, ou não tem moral, ou não tem caráter, ou tem ou deixa de ter. É uma coisa muito sutil isso tudo. Então, por conta disso, a gente realmente tem que pensar muito, muito. É uma coisa que é lá para frente, que eu acho que tem que ser feita com... Acho que uma reunião só não dá para a gente discutir isso. Agora, eu acho que algumas alternativas precisam ter, né? Essa de uma banca também, que é uma banca externa, é muito importante. Só que também passa a ter que ser uma banca externa móvel, itinerante, não pode ter sempre as mesmas pessoas que julgaram alguns editais, julgarem outros editais. A gente também precisa pensar nisso, porque depois começa, eu já é fulano, então eu já vou entrar em... Enfim, aquelas coisas todas que a gente sabe que pode acontecer, né? Outra questão, eu acho que, de repente, quem sabe, alguém que não é da banca, que não é de nada, colocar pseudônimos nos projetos e apresentar o projeto para a banca, não com o nome do autor do projeto, mas com o pseudônimo dado. Eu acho que ficaria mais impessoal ainda. Então, são questões que a gente precisa amadurecer e pontuar, e cada um pensar e trazer sugestões para que a gente possa compor esse corpo aí desse processo, que vão ter muitos editais, né? A intenção é que a gente faça as coisas através de editais, realmente, buscando essa impessoalidade, buscando essa transparência, buscando a ética, buscando esses princípios que devem nortear a aplicação do dinheiro público, né? E a gente tem que buscar essas alternativas, né? Eu acho que vão ter muitas alternativas e precisamos pensar naquelas que vão atender a cultura e atender a esses princípios da impessoalidade, da transparência, da ética, né? Vamos ver aquilo que é mais adequado, na verdade, para a nossa realidade. Concordo né? plenamente, então, eu acho que... auxiliadora. Inclusive, eu até nem quis tornar esse assunto novamente na reunião. Eu pareço aquele chato de plantão, mas não, é porque realmente foi uma coisa que me incomodou, me angustiou até um pouco isso, até porque eu conheço o envolvido e sei que ele não precisava de favorecimento nenhum. Inclusive, Marcelo, eu fico assim, por exemplo, a comissão, né, avaliadora, ela já chega para mim onde já foi contactado. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado também. Eu não sei se ela foi... Aí você me explica aí, Clarice. Eu não sei se ela foi constituída após a chegada dos projetos ou antes da chegada dos projetos, porque a gente vai ter que ter esse cuidado também, entendeu? De pessoas que fazem parte das cadeiras do Conselho não poderem avaliar, principalmente os projetos de suplentes seus. Isso aí é uma questão que a gente tem que ter cuidado e observar. E só uma coisa que eu queria, desculpa interromper, para levar para essa nossa outra discussão, Clarissa, até me dê a sua opinião, que eu gosto muito de você e quero ouvi-la. Essa ideia de um conselheiro, seja ele titular ou suplente, dizer que ele está no conselho por causa do grupo do qual ele participa, isso aqui é um conselho corporativista ou é um conselho que luta lutas coletivas? Eu não consigo entender. Para mim, isso não tem o menor sentido, o menor cabimento. Eu não estou aqui para favorecer projeto nenhum do Centro Cultural Marcelo Sampaio. Eu estou aqui para pensar política pública para a cultura do município de Campos. Eu não posso estar aqui para favorecer ou para legislar em nome do meu grupo de teatro, em nome da minha companhia de dança. Isso não tem o menor sentido. Na minha cabeça, isso é inaceitável.
Também acho, Marcelo, já que você evocou meu nome, também acho. Também Na acho. verdade, me angustia muito essa lei, do jeito que ela está hoje, a lei do Funcultura, né? Eu acho que a gente precisa pensar mais detalhes para essa lei para evitar esse tipo de coisa, porque do jeito que ela está agora, é o que o Fabrício falou, permite ali o conselheiro eleger, mesmo ele permitindo ser candidato ou não ao edital, dá todo o aval para esse conselho decidir e deliberar sobre os projetos que passam para o comitê de avaliação. E aí acaba, enfim, acaba gerando alguma situação de favorecimento de grupo. Então, assim, tanto a lei do Funcultura, quanto a própria qualificação de conselheiros, a própria Conferência Municipal de Cultura, tem que estar tudo ali articulado direitinho para evitar esse tipo de fala que eu enfim, já ouvi por aqui, e me deixa muito angustiada enquanto conselho, né? Enfim. Então, mas nós vamos avançando. Isso. O importante é que nós temos essa consciência de que nós estamos aqui trocando essas ideias, né? E a gente vai avançando. Como eu disse, em relação à Lei Aldir Blanc, a minha... senadora. Como eu disse, em relação à Lei Aldir Blanc, a minha posição foi pela questão pandêmica e pelo caráter dela. Pelo caráter dela, né? Foi apenas isso. Agora, essas outras questões, principalmente para editais que serão municipais, né? Com recursos municipais, a gente já precisa pensar realmente e fazer as alterações que precisam ser feitas, até para que a lei possa nos respaldar e a gente não ficar em cima do achismo, né? Da individualidade. E eu queria aproveitar aqui e falar para vocês, já falei no fundo e tudo, vou falar aqui para vocês. Aquela lei que foi promulgada, né, a respeito dos empréstimos consignados e de outras questões afins ao servidor público municipal, em que tudo que estiver relacionado na rede bancária, né, ao servidor municipal, né, e outros afins, tudo que for lucro para a rede bancária, 5% retornarão para o Fundo de Cultura. Então, eu quero dizer a vocês que já vai começar a entrar, a Secretaria de Fazenda já nos solicitou para que a gente abra uma conta, encaminhe a conta para eles, para que eles possam estar já encaminhando tudo que está entrando em relação a essa lei para o Fundo de Cultura, tá? Então, eu queria até que Fabrício aqui, que é o tesoureiro do fundo, pudesse estar colocando em que pé está isso, para que a gente possa logo estar viabilizando essa conta e não sei quanto, gente, mas, sinceramente, eu calculo que a coisa não vai ser tão ruim, não, que vai começar já a pingar alguma coisa razoável, porque é muita relação de transação com a rede financeira do município, né? Com a prefeitura e com os funcionários públicos. Imposto de salário, enfim. Complementando a senadora, né? Essa semana entraram em contato com a gente, o pessoal da Secretaria de Fazenda, né? E aí eu tinha passado a conta que nós temos no fundo, aí eles pediram para nós fazermos uma outra conta específica para essa entrada desse dinheiro dos bancos, né? Porque para ter o controle e a transparência, né? Como o novo comitê gestor tomou posse agora, eu estou esperando sair em diário oficial o CARF de todo mundo, tá? Para a gente poder já abrir a conta, mas já estamos em contato com a Caixa Econômica para fazer a abertura da conta, tá bom? Porque o fundo, na verdade, o fundo, recebendo outros recursos, como recebeu da Lei Aldir Blanc, né, ele tem um aspecto. Eles pediram para fazer justamente uma nova conta para que possa depositar especificamente e não juntar tudo nessa conta, para dessa conta ir para o fundo. Para ter o controle contábil, inclusive, né? Isso, porque eles vão ter
o controle da nossa conta, se é existente, e dessa nova. Isso. Então, quando nós fizermos pagamento, a gente vai usar a nossa conta antiga. Esse dinheiro vai ser para ficar lá parado, rendendo. Quando precisar, nós exportaremos para a conta do fundo para o uso. Entendeu? Isso. É só para controle contábil mesmo, né? Inclusive deles, para dar transparência, né? Sim. E a gente também controlar o que está entrando desse recurso, né? Para não misturar tudo. Tá bom, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Lembrar da programação do FDP, que ainda está rolando, Isso. e vocês todos estão convidados a participarem. Também tem um encontro de artes e cultura, que está sendo levado aí pelo Maurício, da cadeira da dança, o pessoal do teatro que está ajudando também. É isso, Fabrício? Isso, obrigado. Clarissa ter lembrado. Vai ser dia 28, lá no Trianon, às 13 horas. Vamos divulgar mais no grupo e por e-mail também, para o pessoal que queira participar. Aí Vai ter palestra com a Denise, com a Cris. A Carla Ribeiro está perguntando ali sobre a questão das reuniões. Lê lá, Clarissa, por favor. A Carla Ribeiro está perguntando, onde estão ficando as gravações das reuniões do Conselho? A última reunião presente no site é no dia 2/3/2021, e aparentemente o site não está sendo atualizado. É verdade, Carla, a gente tem o WordPress do Concultura, quem atualizava era o conselheiro Jonas, e aí ele saiu na mudança de gestão, e a gente está com dificuldade de aprender ali o WordPress, mas já tem um grupo, um GT de divulgação. As reuniões são todas colocadas no canal do YouTube. No dia seguinte mesmo, elas já entram no YouTube com Cultura. Deixa eu botar o link aqui para você. E os canais do Facebook e do Instagram também já estão funcionando. E lá a gente mantém informado sobre a reunião. E aí a ideia é que esse grupo, esse GT de divulgação, a gente consiga aprender logo esse WordPress para dar uma atualizada ali no site. Mas a gente já fez uma programação interessante ali. Além da publicação em diário oficial, né, das atas. Importante também, auxiliadora, obrigada. E aí, Clarice, lembrar a Carla que ela, mesmo sem ser conselheira, ela tem direito à voz. Sim. Né? Ela pode falar. Todo mundo está convidado a participar dessas reuniões, elas são públicas, podem falar. A gente também pede que apresente ali no chat, você dê um oi ali, enfim, para a gente registrar a presença em ata, e as atas são todas publicadas em diário oficial. Ela é uma arquiteta urbanista que tem um trabalho bacanérrimo com aquele pessoal ali debaixo da ponte Leonel Brizola. Muito interessante. Maravilha, Carla. Você está sempre convidada, tá? Fique à vontade. Então, gente, tudo bem? Todos estão contemplados nas falas? Sim. Então, muito obrigada, boa noite, e vamos continuar trabalhando, né? Pela cultura. Um abraço para todo mundo. Reunião próxima. O Brasil estava à beira do socialismo. A próxima reunião. O socialismo até passei. O socialismo tudo bem. O socialismo assim. Quem falou isso, meu Deus? Alguém está com o microfone ligado. Entrou uma televisão, algum rádio. Próxima reunião é no dia, deixa eu ver aqui, no dia 9 de outubro, é um sábado, então a reunião é às 10 horas da manhã, e o link é sempre o mesmo e vai estar lá publicado e divulgado nas nossas redes sociais. É só achismo, eu acho que foi alguma coisa aí, ou de Marcelo, ou de Gustavo. Não, a gente já fez muita coisa. Muita coisa clara para fazer escondida também. A gente já está protagonizando muito. Chega. Na verdade, repete a data aí da próxima reunião para mim, por favor. É 9 de outubro, sábado, 10 horas da manhã. Amanhã. Na verdade, eu até queria fazer uma pergunta aqui e não estava conseguindo, porque meu celular tinha apagado aqui. Então, não fui eu mesmo. Sobre o seguinte, no caso da FDP, como é que vai ser a certificação, Clarissa, ou a auxiliadora dos participantes? Porque, assim, no caso da minha mesa, já me pediram, e certamente vai ser uma questão que outras pessoas vão levantar. Como é que vão ser emitidos, fornecidos, certificados? As pessoas que participaram, entendeu?
Fabrício, você sabe responder? Falhou para mim. Coitado do Fabrício, até isso é com ele? Ele é... Nossa, coitado do Fabrício. Falhou. Deu para entender, gente? Falei para o auxiliador aí. Para aí, gente. A certificação dos participantes e dos mediadores nas palestras, nos bate-papos, né? O certificado. Eu acredito que a Kátia já está vendo isso, tá? Para certificar os palestrantes e os mediadores. E deve mandar por e-mail. De repente, ela pode confirmar o nome completo, porque tem gente que não mandou todos os dados, né? Como nome completo. Tem gente que só mandou o nome social, né? E no certificado seria legal ver esse nome completo dessa pessoa. Mas acredito em breve, Gustavo. Os certificados aqui da Fundação, os certificados feitos pela Fundação normalmente são muito rápidos. Tudo bem. Até reforçando, Fabrício, pode parecer uma questão só de nomenclatura, mas Cristina mesmo me forneceu aqui a substituição de uma declaração com certificado numa situação que eu precisei, quando ela estava na Fundação Cultural no governo Rafael Diniz, que seja certificado mesmo, porque declaração tem tempo de validade. Não, é certificado. Vai com o CNPJ da Fundação, aí a gente monta o BTF. Tá, tudo bem. É certificado mesmo, Gustavo. É porque, assim, da mesma maneira que perguntaram a mim... Eu não sei se terá condições, mas a minha vontade, né, quando eu conversei com o pessoal, que a gente pudesse, de repente, estar entregando a quem pudesse estar presente no último evento do festival, fazer a entrega dos certificados também. Mas aí eu tenho que ver com Kátia como é que está esse andamento burocrático aí da confecção dos certificados. Tá, no meu caso... ideia. Sim, no meu caso, foram... Eu levo para você no subúrbio, Gustavo. Não é isso, não. Não é nem para mim, não. No meu caso, foram 2 participantes de fora da cidade. Então, não tem como ser... Teria que ver até como é que é essa questão de assinatura digital, qualquer coisa do tipo, porque eu também já enfrentei esse problema em relação à mesma situação que eu precisava lá de certificados, e que eu pedi com o Cristina. Eu tinha um quadro, evento, mas olha só, aí não tinha validade, porque estava não sei como. Mas aí, Gustavo, podia mandar para o SEDEX, né? Pode ser também. Aí a gente tem que ver os casos para resolver. Sim. Tá bom, gente? Tá bom, Pedro. Tá joia, gente. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Até sábado. Boa noite. Boa noite do chato de plantão.